Olá, hoje eu quero falar do Equador, um país lindo com montanhas, dos Andes, praias maravilhosas, uma forte cultura indígena, uma floresta amazônica bastante preservada e as Ilhas Galápagos, onde Charles Darwin fez observações importantes para a teoria da evolução das espécies, país que está hoje assolado pela violência do narcotráfico. A tentativa de transferir o maior traficante do país, José Adolfo Macias Villamar, o Fito, para uma prisão de segurança máxima, resultou num motim no sistema prisional e na fuga do chefão, líder do cartel Los Choneros, desnudando uma realidade triste e macabra. Um país pequeno, pobre e lindo da América do Sul se transformou num narco-estado em menos de uma década. Sob a alegação de que o Equador enfrenta um conflito armado interno, o jovem e inexperiente presidente Daniel Noboa, de 36 anos, filho do homem mais rico do país, declarou guerra aos traficantes de drogas e decretou o estado de emergência por 60 dias na segunda-feira, 8 de janeiro, suspendeu os direitos e garantias constitucionais, impôs toque de recolher noturno, e enquanto botou os militares para patrulhar as ruas e assumir o controle das prisões. Na terça-feira, os traficantes desafiaram a autoridade do presidente e invadiram um canal de televisão que transmitia ao vivo na cidade de Guayaquil, a maior e mais rica cidade do Equador, ostentando revólveres, fuzis e até uma banana de dinamite. Acabaram se entregando, mas as cenas mostraram o caos e a anarquia em que o país afundou. O alerta havia soado na campanha eleitoral. Em 9 de agosto do ano passado, o jornalista e deputado Fernando Villavicencio foi assassinado com 3 tiros na cabeça quando saía de um comício da campanha. Ele prometia endurecer o combate às máfias do tráfico de drogas e combater a corrupção. Poucos países sofreram uma queda tão rápida para o inferno. De um oásis de paz, com um índice de homicídios de 6,48 pessoas para cada 100 mil habitantes em 2015, passou para 27 para cada 100 mil pessoas em 2022 e mais de 40 por 100 mil para cada 100 mil pessoas no ano passado. O Equador virou um dos países mais violentos da América Latina, principalmente por causa da guerra entre as máfias do tráfico. As principais são Los Choneros, ligado ao cartel de Sinaloa, e Los Lobos, ligado ao cartel Jalisco Nova Geração, as duas maiores máfias do tráfico de drogas do México. O Equador é um país espremido entre os 2 maiores produtores mundiais da folha de coca e cocaína, a Colômbia e o Peru. Tornou-se a principal rota de saída da droga para os grandes mercados consumidores, os Estados Unidos e a Europa. Uma das razões foi o acordo de paz entre o governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, um grupo guerrilheiro. Nasceu em 1964, em meio a uma onda de violência que começa em 9 de abril de 1948, com o assassinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato do Partido Liberal, que era tido como presidente eleito, praticamente da Colômbia. Imediatamente, com a morte de Gaitán, há uma explosão de violência, o Bogotás, com linchamento, saques, incêndios e um total de mortes estimado entre 500 e 3 mil em 24 horas. É o início de uma década conhecida na história da Colômbia como La Violência, com 200 mil mortes, e nesse período liberais e esquerdistas foram para a clandestinidade, muitos entraram para a luta armada contra o governo colombiano. As Farc nascem nesse caldeirão de violência em 1964 com o braço armado do Partido Comunista Colombiano. Com a disciplina de guerrilheiros de esquerda, os guerrilheiros das Farc eram contra as drogas, vistas como um vício burguês. Para combater a guerrilha, surgiram grupos paramilitares de direita que passaram a explorar o tráfico de drogas como uma forma de se financiar e conquistar o apoio dos camponeses. Em vez da utopia de uma sociedade igualitária num futuro distante,
Esses grupos do tráfico de drogas ofereciam um enriquecimento rápido com o negócio mais lucrativo do mundo. Sob a convulsão da Guerra Civil, as máfias do tráfico ficaram tão poderosas que o governo colombiano fez um acordo com os Estados Unidos, um acordo de extradição. Estados Unidos, principal destino da cocaína. Então, a Colômbia resolveu extraditar os traficantes que vendiam para o mercado norte-americano. Os traficantes reagiram e publicaram em 86 o Manifesto de los Extraditables, onde diziam: preferimos um túmulo na Colômbia à extradição para os Estados Unidos, e começaram uma verdadeira luta armada contra as autoridades, mataram candidatos a presidente, como Galán. O mais notório desses traficantes era Pablo Escobar Gaviria, do cartel de Medellín, morto em 1983. Com o declínio do comunismo como ideologia, o fim da União Soviética e da Guerra Fria em 1991, os grupos guerrilheiros desapareceram ou negociaram a paz na América Latina, foi o caso de El Salvador e da Guatemala, por exemplo. As Farc abandonaram o purismo ideológico e aderiram ao narcotráfico, faturavam 300 a 400 milhões de dólares por ano. Em 1999, os presidentes Bill Clinton, dos Estados Unidos, e Andrés Pastrana, da Colômbia, anunciam o Plano Colômbia, pelo qual os Estados Unidos ajudam o país a combater a guerrilha e o narcotráfico. O presidente Álvaro Uribe, cujo pai foi morto pelas Farc, foi eleito em 2002 com a promessa de combater a guerrilha, com o apoio das Autodefesas Unidas da Colômbia, uma aliança com os grupos militares de direita. Uribe conseguiu reduzir o poder da guerrilha e assim seu sucessor a partir de 2010, Juan Manuel Santos, que era ministro da Defesa de Uribe, negocia a paz com as Farc contra a vontade de Uribe. Quando as Farc deixam a luta armada, em 2016, as máfias do tráfico de drogas passam a explorar as rotas do tráfico abandonadas pela guerrilha. Outro fator que facilita a atividade do tráfico no Equador é a dolarização da economia equatoriana desde 9 de janeiro do ano 2000, que facilita a lavagem de dinheiro. O presidente esquerdista Rafael Correa, que governou 10 anos, de 2007 a 2017, conseguiu estabilizar o país depois de uma década em que o Equador teve 8 presidentes, alguns interinos. Correa rompeu um acordo com a Drug Enforcement Agency, a DEA, Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos, e isso acabou com a vigilância no Oceano Pacífico. Seu vice-presidente e sucessor, Lenín Moreno, rompeu com Correa e fez uma série de reformas neoliberais, cometeu o erro de acabar com o Ministério da Justiça, substituído por uma agência que perde o controle das prisões, e as prisões se transformam em centros de comando das gangues do tráfico de drogas. Nos últimos anos, houve vários motins e massacres em prisões na luta entre diferentes facções do narcotráfico. Em 23 de fevereiro de 2021, 79 presos foram decapitados no Equador. O avanço dos cartéis sobre o Estado equatoriano cresceu no governo Guillermo Lasso, que governou de 2021 a 2023, dissolveu a Assembleia Nacional em março do ano passado para escapar de um processo de impeachment, numa medida instituída na Constituição aprovada no governo Correa, chamada de morte cruzada, que obrigou a renunciar. O presidente dissolve o parlamento, tem que renunciar. Daniel Noboa, o atual presidente, é filho do grande magnata equatoriano, o homem mais rico do país, Álvaro Noboa, que disputou a presidência do Equador 5 vezes sem sucesso. Daniel nasceu nos Estados Unidos, estudou em Miami, foi eleito deputado em 2021, tem pouca experiência política. Na campanha prometeu militarizar portos e fronteiras e construir navios-prisões para combater o tráfico. Sua passagem para o segundo turno foi uma surpresa, influenciada pelo assassinato de Fernando Villavicencio, em 15 de outubro. Noboa também disse que tinha sido alvo de um atentado, a polícia desmentiu. Em 15 de outubro, no segundo turno, Noboa foi eleito presidente para completar o mandato de Lasso. Vai governar por apenas 1 ano e 4 meses, o que o torna um presidente fraco. Sob o impacto dos motins e da fuga de Fito,
o maior traficante do país, Noboa convocou o exército para a guerra contra as drogas e apontou 22 grupos delinquentes como inimigos, chamando-os de terroristas. O líder da gangue Los Lobos, Fabrício Colón Pico, pediu garantias de vida para se entregar, mas o presidente disse apenas: se quiser se entregar, se entregue. Com a onda de violência, os equatorianos se escondem em casa. A experiência de países como a Colômbia e o México, onde o presidente Felipe Calderón declarou guerra às drogas ao assumir em 2006, indica que colocar as Forças Armadas na segurança pública, na segurança interna, não dá certo. As máfias acabam corrompendo os militares e contaminando o exército. No México chegou a surgir um cartel de drogas formado por ex-militares e policiais. Sem ajuda externa, dificilmente o Equador terá poder de fogo e financeiro para vencer esta guerra. Os Estados Unidos já falam num plano Equador, como houve o plano Colômbia, aí, que eu falei há pouco. A Polícia Federal do Brasil ofereceu ajuda na área de inteligência. O mais provável é que o Equador siga o exemplo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que abriu mão da democracia para combater as gangues e se apresenta como o ditador mais legal do mundo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.